Olá, hoje nós vamos para o capítulo 4 do livro do Cântico dos Cânticos. 4 de Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos é uma expressão superlativa para dizer que esse é o grande cântico, né? O grande cântico. É o cântico entre todos os cânticos. Na verdade, trata-se de um poema ou um conjunto de poemas que descreve o amor de dois jovens, dois amantes, um amor humano, carnal, né? Um em busca do outro para que os dois possam se completar no amor. É um poema erótico que a gente encontra na Bíblia e que é usado simbolicamente como alegoria do amor que Deus tem pela humanidade, do amor que Deus, do movimento que existe entre Deus e a alma humana, ou seja, Deus e a alma humana se enamoram, estão apaixonados e um busca o outro incessantemente. Também é visto pelos estudiosos como o amor de Cristo pela igreja, né? E em alguns momentos também visto como alegoria do amor de Maria e o Espírito Santo, essa relação esponsal de Maria e o Espírito Santo. Na verdade, é um livro belíssimo, belíssimo. Esse livro usa muito dos costumes da época e principalmente das tradições das núpcias, dos casamentos. Vocês vão ver hoje no capítulo 4. Né? Usa muito a linguagem do casamento da época, né? De como era o casamento, os costumes do casamento. Isso porque, na linguagem bíblica, a relação de Deus com a humanidade é sempre uma relação nupcial, uma relação de casamento, né? Deus como o grande esposo e nós, a sua esposa, o povo, né? Jesus Cristo como o divino esposo, a igreja como a sua esposa. É muito bonito mesmo e nós vamos ler esse capítulo hoje, porque vocês vão ver alguns costumes do casamento da época, costumes da época, costumes que envolvem os jovens apaixonados, tá bom? Dá um like no vídeo aqui, ó, tá escrito, tem um joinha assim, agora, quando você está assistindo, like, isso. Agora compartilhe esse vídeo e convide as pessoas para a gente ler a Bíblia, mas ler a Bíblia com fundamentação, sabe, gente? Com fundamentação, ou seja, lendo a Bíblia a partir da exegese, a partir da teologia, né? De uma forma muito séria mesmo, tá bom? Tá certo? Vamos lá então, ó, Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. No capítulo 4 vai falar dos encantos da esposa, da noiva, da mulher, né? E você vai ver retratado aqui muitos costumes do casamento da época. Vamos lá, continuando o poema então. Cântico dos Cânticos, capítulo 4. Tu és bela, minha querida, tu és formosa. Através do teu véu, os teus olhos são como pombas. Teus cabelos são como um rebanho de cabras, descendo impetuosas pelas montanhas de Galaade. Teus dentes são como um rebanho de ovelhas tosquiadas que saem do banho. Cada uma leva 2 cordeirinhos gêmeos e nenhuma há estéril entre elas. Teus lábios são como um fio de púrpura e graciosa é tua boca. Tua face é como um pedaço de romã debaixo do teu véu. Teu pescoço é semelhante à torre de Davi, construída para o depósito de armas. Aí estão pendentes 1000 escudos, todos os escudos dos valentes. Os teus 2 seios são como filhotes, gêmeos de uma gazela, pastando entre os lírios. Antes que sopre a brisa do dia e se estendam as sombras, irei ao monte da mirra e à colina do incenso. És toda bela, ó minha amada, e não há mancha em ti. Vem comigo do Líbano, ó esposa, vem comigo do Líbano, olha dos cumes do Amaná, do cimo de Sanir e do Hermon, das cavernas dos leões, dos esconderijos das panteras. Tu me faz delirar, minha irmã, minha noiva, tu me faz delirar como um só dos teus olhares, com um só dos teus olhares, com um só colar do teu pescoço. Como são deliciosas as tuas carícias, minha irmã, minha noiva. Mais deliciosos que o vinho são teus amores, e o odor dos teus perfumes excede o de todos os aromas. Teus lábios, ó noiva, destilam mel, há mel e leite sob a tua língua. O perfume de tuas vestes é como o perfume do Líbano. És um jardim fechado, minha irmã, minha noiva,
uma nascente fechada, uma fonte selada. Teus rebentos são como um bosque de romãs, com frutos deliciosos, com ligústica e nardo. Nardo e açafrão, canela e cinamono, com todas as árvores de incenso, mirra e aloés, com os bálsamos mais preciosos. És a fonte do meu jardim, uma fonte de água viva, um riacho que corre do Líbano. Levanta-te, vento do norte, vem tu, vento do sul, sopra no meu jardim, para que se espalhem os meus perfumes. Entre meu amado no seu jardim, prove-lhe os frutos deliciosos. É muito bonito, porque aqui, no primeiro momento, há toda uma descrição da beleza da sua amada. É maravilhoso, né? O jovem vai descrevendo desde o cabelo, os olhos, as faces, o pescoço, os seios, vai descrevendo a beleza e vai comparando os olhos, o cabelo, a face, vai comparando com aquilo que ele conhece de mais belo. Olha que lindo, né? Seus olhos são como pombas, né? Duas rolas, né? Seus cabelos são como um rebanho de cabras, porque ele fala as cabras ali de Galaade. As cabras da região de Galaade eram pretas, bem pretas. Então os seus cabelos são pretos, né? Teus dentes como um rebanho de ovelha, ou seja, que recém-saída do banho, né? Tosquiadas que sai do banho. Quando a ovelha é tosquiada e passa pelo banho, ela sai branquinha, branquinha, branquinha. Então os dentes clarinhos, né? Olha que lindo. Teus lábios são como fio de púrpura, né? Vermelhinhos ali, ó. Graciosa é a tua boca. A tua face são como romãs, né? São como romãs. O teu pescoço, ele compara o pescoço, lindo o pescoço dela, com uma torre de Davi, né? Torre de Davi é um termo que se repete na Bíblia, né? E ainda compara, né, o seu colar como escudos, e depois fala dos seus seios. Seus 2 seios são como filhotes gêmeos de gazela pastando entre os lírios. E ele diz logo em seguida: quero ir logo para estes, né? Quero ir logo para esses seios, né? Ele diz, olha, quero ir logo me encontrar com esses seios, quero ir logo ir nesses montes. Vou te explicar depois. E logo depois, o capítulo vem trazendo, né, como ele está apaixonado, e tudo isso são usados, linguagem que era usado nas núpcias. Você vai ver aqui o véu que o noivo tira da noiva e só vai tirar esse véu no quarto nupcial, né? Os perfumes que são passados na roupa do noivo, né? São todos citados aqui, são perfumes maravilhosos que fazem com que eles fiquem embriagados de amor. Muito bem, eu quero passar com você alguns termos aqui para a gente entender, toda a linguagem bíblica, e é importante a gente lembrar, nós estamos vendo aqui um poema descrevendo o amor de 2 jovens, né? de um casal bonito, apaixonado, mas que simbolicamente trazem para a gente o significado do amor de Deus e o seu povo. O amor, a busca incessante da alma humana apaixonada por Deus. Vamos lá, só para que a gente entenda aqui, ó. Vamos começar aqui, ó. Tu és bela, minha querida, tu és formosa. Através do teu véu, os teus olhos são como pombas. Ora, aqui é uma linguagem usada, aqui é um costume usado nos casamentos. Como é que é? Conforme o costume dos casamentos daquela época, o noivo está elogiando a noiva ao encontrá-la no dia do casamento. Ela está coberta, completamente coberta com o véu. Mas ele já elogia a beleza da noiva, porque ele consegue ver somente os olhos da noiva. Você imagina, ela está toda coberta e ele consegue ver os olhos. Então ele elogia a noiva somente através dos olhos. Ela está coberta e ele olha os seus olhos e diz: seus olhos são como 2 pombas, né? Então, o costume da época, gente, é interessante você lembrar.
A noiva ficava coberta o tempo todo, ela era apresentada ao noivo no dia do casamento, ficava coberta, acontecia o casamento, os dois iam para a câmara nupcial, o quarto nupcial, ainda coberta, a moça ainda coberta, só lá dentro, na câmara nupcial, só lá dentro, que ele retiraria o véu e veria a esposa. Aí meu filho, era loteria, né? Porque se casou com a moça feia, pronto, já está casado. Se casou com a moça bonita, pronto. Ai, tirei sorte grande, né? Mas então só lá dentro que ele ia ver, só lá dentro que ele ia ver. O casamento todo era celebrado e feito sem ele ver a noiva completamente, a não ser os seus olhos, né? Então aqui traz aqui esse costume. E ele diz aqui, ó, teus cabelos são como rebanho de cabras descendo impetuosos pelas montanhas de Galaade. Muito bem. As cabras nas montanhas de Galaade eram cabras pretas. Então ele compara o cabelo dela com com as cabras, porque o cabelo dela era muito preto mesmo, né? Vamos lá. No versículo 4, quando ele elogia o pescoço dela. Teu pescoço é semelhante à torre de Davi. A torre lá da cidade de Davi, da cidadela de Davi. Construída para depósito de armas. Lembra quando a gente passou pelo templo? A Torre de Davi era o lugar que se guardava as armas lá, né? Aí estão pendentes 1000 escudos, todos os escudos dos valentes. Muito bem, o que é isso? Por que ele fala que ele olha o pescoço dela e compara com a Torre de Davi? Porque ela usa, que era muito comum da época das mulheres, elas usavam aqueles colares, colar de moedas, sabe? Era muito comum no Oriente usar colar de moedas. Então, você pegava várias moedas e ligava uma moeda a outra, e as mulheres usavam um colar de moedas, né? Aqui, ó, um colar de moedas. Muito comum no Oriente. Então ele compara o pescoço dela, pela beleza do pescoço dela, à Torre de Davi. E compara aquele colar de moedas como os escudos que ficavam na Torre de Davi. Aí outro costume que você precisa saber. Quando estava em tempo de paz, né, os reis, geralmente as cidades fortificadas, tinha a torre, né, e naquela torre normalmente se guardavam as armas. Quando era tempo de paz, os escudos ficavam expostos na torre, circulando a torre, os escudos, dizendo o seguinte: não estamos em tempo de guerra. Os nossos escudos estão aqui, ó, expostos para vocês verem que estamos em paz. Quando era tempo de guerra, claro, aqueles escudos eram retirados e estavam nas mãos do soldado. Então, era normal, né, que você chegasse numa cidade, para saber se aquela cidade estava em paz, não tinha guerra, você olhava para a torre da cidadela, né, para a torre da fortaleza. E na torre da fortaleza você via, os escudos estão ao redor, ok, está em paz. Não está guerreando com ninguém. Não tem escudo lá? Opa, eles estão em guerra com alguém. Bom, e ele compara então o pescoço dela, né, da jovem, como a Torre de Davi, né, a torre da cidade de Davi, e o colar de moedas como se fossem escudos ali. E depois ele fala assim, ó, os teus seios são como filhotes, os teus seios são como filhotes gêmeos de uma gazela pastando entre os lírios. Aí ele diz assim: antes que sopre a brisa do dia e se estendam as sombras, irei ao monte da mirra e à colina do incenso. Ele fala de 2 montes aqui, o monte da mirra e a colina do incenso, falando de 2 perfumes. Mirra é um perfume, incenso é outro perfume. O que significa o monte da mirra e a colina do incenso? Significa os seios da moça, Por isso que eu digo, é um poema erótico? É um poema erótico, né? Um poema erótico porque ele está dizendo aqui, ó, né, o monte da mirra é um seio, a colina do incenso, o outro seio, né? É isso mesmo. E ele está dizendo assim, ó, eu quero ir logo para esse monte da mirra e a colina do incenso. E por que ele faz menção ao incenso e à mirra? Porque normalmente a mulher se perfumava no seio. Eu já disse para você que a mulher carregava, às vezes, né, a mirra ou então algum perfume aqui entre os seios. Então, por quê? Então ele está dizendo assim, ó, eu irei ao monte da mirra e à colina do incenso.
eu logo quero estar no seu seio, porque e perfumado, porque geralmente os seios é que eram perfumados. Aliás, até hoje a gente tem mania de passar perfume por aqui, isso não é verdade. Muito bem. Vamos lá. O versículo 9 aqui. Isso é uma coisa muito interessante, que é bom a gente lembrar. Ele começa a chamar a noiva dele, a namorada, a noiva, que ele vai se casar, de irmã. Olha aqui, ó. Tu me fazes delirar, minha irmã, minha noiva. Depois, minha irmã, minha noiva, né? Ó noiva, minha irmã, minha noiva. Chama várias vezes minha irmã, minha noiva. Tá, por quê? O que é isso, minha irmã, minha noiva? Primeiro, vamos mais uma vez lembrar. A língua hebraica, ela usa muito o termo irmão para designar várias coisas. Irmão, irmã. Pode designar vizinha, pode designar amigo, pode designar amada, a companheira, pode designar. Você vê, por isso que hoje faz uma confusão dos diabos, porque quando no Evangelho fala, chega um pessoal e fala assim para Jesus, tua mãe e teus irmãos estão ali fora. Aí vem a ignorância, falando que Jesus tinha irmãos, que Nossa Senhora tinha... eu não aguento mais essa conversa, sabia? Eu não aguento essa conversa porque só basta estudar, né? Então, ele está chamando aqui de irmã, porque o termo irmão significava vizinho, amigo, amado, companheiro, primo. Isso que significava. E é interessante que volta e meia você chamar alguém de irmão ou irmã, você elevava essa pessoa, dava um status a mais para ela. Então era muito comum você chamar a sua mulher, a sua esposa, de irmã. Quem fez isso? Abraão. Lembra? Que Abraão chamou Sara de minha irmã, e quando o pessoal chegou e perguntou, quem é essa? Ele disse, minha irmã, né? E também, naquela época lá, só lembrando, existia um costume urita da região de Ur, de onde Abraão veio. Vamos lá, entender a Bíblia, que é muito bom. Existia um costume entre os uritas, pessoal de Ur, que era o seguinte, quando você queria dar um status a mais para sua mulher, você elevava a sua mulher à dignidade de irmã. Porque na sociedade de Ur, a esposa estava abaixo da irmã, né? A irmã tinha mais direitos, a irmã tinha mais direitos do que a esposa. Então, a irmã do moço, né? Vamos supor, a irmã do moço, na sociedade, ela estava acima da esposa do irmão, né? Então, o que ele fazia? O marido poderia elevar a condição de esposa à condição de irmã. E era fácil fazer isso naquela sociedade, porque quando o marido elevava a sua esposa à condição de irmã, essa esposa passava a ter mais direito do que uma mera esposa. Olha, uma coisa daquela sociedade, né? Então é o seguinte, é como se você desse um upgrade na sua esposa. Vamos aumentar o status dela. Como que eu aumento? Eu vou elevar ela à dignidade de irmã. Então era muito comum que isso acontecesse. O que Abraão fez, né? Abraão tinha Sara, elevou Sara à condição de irmã dele. Falei, essa é minha irmã. E ainda ajudou, porque ele naquela época lá, ele falou que era minha irmã e acabou enganando o pessoal para que não pudesse fazer nada com Sara. Mas ele elevou a Sara à dignidade de irmã. Então é interessante, é só para a gente lembrar que o termo irmã, na Bíblia inteira, significa vizinho, companheiro, amado, como chama? Primo, parente e tal. Só para entender isso. E quando você chama alguém de irmão ou irmã, você eleva essa pessoa, né, no seu status, tá bom? Versículo 11. Teus lábios, ó noiva, destilam mel, há mel e leite sobre a tua língua. O que significa isso? Há mel e leite sobre a tua língua? Beijo. Porque ele beijou ela, né?
É uma maneira, em vez de falar que eu beijei, blá, 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 ele fala mel e leite sobre a tua língua. Ou seja, isso é beijo. Beijo mesmo. Né? No versículo 14, gente. Versículo 14, uma coisa interessante. Versículo 14 começa a descrever um monte de perfume. Olha aqui, ó. Nardo e açafrão, canela e cinamono, com todas as árvores de incenso, mirra e aloés, com os bálsamos mais preciosos, né? Olha aí, descrevendo tudo isso. És a fonte do meu jardim, uma água viva. Levanta-te, vento do norte, vem andando, sopra no meu jardim para que espalhe o meu perfume. Vamos entender uma tradição da época aqui. Então fala, aqui ele descreveu um monte de perfume, né? Os perfumes, gente, eram essenciais num casamento. Por quê? Deixa eu te explicar. Os perfumes eram jogados na roupa do rei ou na roupa do noivo no dia do casamento. Muito perfume jogado na roupa do noivo. Por quê? Porque o perfume tem um caráter afrodisíaco. Você viu aqui, ó, todos os perfumes? Açafrão, nardo, canela, cinamono, incenso, mirra, aloés, tudo isso. Então, o noivo eles jogavam perfume até na roupa do noivo, Por quê? Porque tinha um caráter afrodisíaco. Então, tendo um caráter afrodisíaco, o noivo estava preparado para o ato sexual, né? Tanto é, deixa eu te contar uma coisa que é importante, tanto é que era comum que naquela época as prostitutas se perfumassem tanto, muito, as prostitutas. Então por quê? Como tinha um caráter afrodisíaco e como o perfume significava, ó, tô pronto para a gente fazer alguma coisa, né? As prostitutas tinham o costume de se perfumar demais, Tanto é que você, naquela época, você passava e via uma mulher muito perfumada, você fala, opa, essa aí tá querendo alguma coisa, né? É tipo assim, era identificado com as prostitutas. Isso naquela época, viu, gente? Naquela época. Então, mas era comum que no dia do casamento as roupas do noivo fossem muito perfumadas para que pudesse destacar esse caráter afrodisíaco do perfume. Tanto é que aqui no versículo 16, ele deseja que esse perfume chegue até ela. Olha aqui, ó. Levanta-te, vento do norte, vem tu, vento do sul. Para quê? Sopra no meu jardim, ou seja, suas roupas perfumadas, para que se espalhem os meus perfumes. E aí, olha que interessante. Nesse versículo 16, o que ele fala? Ele deseja que seus perfumes cheguem até a sua amada, até seu amado, né? Para que ela possa vir, para que eles possam encontrar-se naquele momento maravilhoso de entrega nupcial. É um poema bonito, como eu disse, relata o amor de dois jovens, mas sobretudo relata o amor que nós devemos ter, o amor, a busca incessante que nós devemos persistir no amor de Deus. Deus apaixonado por nós, nós apaixonados por Ele. Et crucem Domini, fugit partes adversa, vite teleo de tribiuda, radicis David. Aleluia.